E nós vamos conversar agora com a mestra em agroecologia e agricultura sustentável e dirigente do MST do Paraná, Seres Radish. Bom dia, Seres. Tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? Tudo bem também. Seres, explica pra gente como vai funcionar a campanha de Natal Sem Fome do MST. Então, Rodrigo, a campanha por um Natal sem fome, ela se insere no contexto da campanha permanente do Movimento Sem Terra de solidariedade. A gente tem uma construção histórica em torno da construção de ações de solidariedade, não só no sentido da doação de comida, mas a distribuição de tudo aquilo que a gente pode contribuir com a sociedade de uma maneira geral, sejam comidas, livros, trabalho voluntário, enfim, a gente está se esforçando para fazer desse Natal um Natal mais humanizado, um Natal que possa chegar à maioria daqueles e daquelas que estão, né, nos rincões aí das periferias das grandes cidades, especialmente, mas também nas cidades de interior, onde a gente sabe que vem crescendo avassaladoramente, né, a fome nesse último período no nosso país. A gente espera poder chegar a essas famílias com mais do que com alimentos, com um pouco de esperança, com um pouco de crença de que é possível a gente passar esse Natal e superar essa crise tão difícil pela qual a gente vem enfrentando no nosso país. Então, a campanha agora que a gente vai evidenciar durante esse período de novembro, dezembro e janeiro também, ela não vai se estender somente nesse período específico do Natal, ela vai buscar aí alcançar por meio de motivação da nossa base social acampada, assentada, dos integrantes do MST, mas também de articulações que vão para além do nosso movimento, então junto de outros setores da sociedade que se sensibilizem, que se mobilizem para engrossar essa fileira de solidariedade. A gente vai buscar arrecadar tanto em alimentos quanto em recursos também para poder adquirir esses alimentos, principalmente oriundos da própria agricultura familiar e dos assentamentos e acampamentos de reforma agrária. A gente vai organizar cestas de alimentos para que a gente possa distribuir para essas famílias durante o período do Natal. Certo. E quem quiser contribuir com essa campanha, Seres, de que forma poderia fazer? A nível local e estadual, a gente estabelece essas articulações de maneira mais direta. Então, a sociedade como um todo, ela vem se identificando a partir da sua relação direta com o MST nos territórios, principalmente no interior. Ele já vem buscando a gente e, de maneira direta, ajudando com doações, levando até os acampamentos, até os assentamentos, até os nossos espaços coletivos, para poder articular essas doações. Mas, a nível nacional, tendo em vista que a gente tem, né, também essa atuação com uma capilaridade bastante grande a nível nacional, numa articulação que envolve aí setores progressistas, sindicatos, partidos, movimentos populares e pessoas da sociedade civil que se sensibilizam e se dispõem a contribuir nessa campanha, a gente tem articulado um formato de doação em recursos mesmo, né? Então, a gente tem uma conta, depois a gente pode ver como faz para divulgar ela aqui na rádio também. A gente tem uma conta específica que vai receber durante esse período agora de novembro, dezembro, até as vésperas do Natal, doações em dinheiro, para que esses recursos arrecadados eles possam ser revertidos efetivamente aí na aquisição e na organização de cestas que vão ser levadas até essas comunidades. Então, há essas duas possibilidades, né? Onde há uma relação direta nos estados, nos municípios, que as pessoas se sintam à vontade de vir até os nossos territórios para poder se somar nessa campanha, é uma possibilidade. E a nível nacional e mesmo internacional, porque a gente acaba recebendo bastante apoio de brasileiros e mesmo de estrangeiros que se sensibilizam com essa causa do combate à fome, das ações solidárias do MST. Então, essa possibilidade de contribuir a partir das doações efetivas em espécie, né, por meio dessa conta que está sendo destinada para isso, essa conta bancária, também é uma segunda possibilidade. Perfeito, Seres. Nós estamos ouvindo aí a participação de uma criança, né, que está aí contigo nesse momento da entrevista, seu filho. É o Joaquim. O Joaquim ele tem 2 anos, mas ele
a maior parte da vida dele ele tem vivido nesse período de quarentena, isolamento social. Então, é, é o jeito dele participar também. É difícil uma live, uma entrevista que ele escape, alguma reunião que ele não esteja presente. E agora, como ele está na fase de falar, a gente escuta bastante ele. Tá certo. Pode deixar ele participar tranquilamente aí com a gente. As crianças são muito bem-vindas aqui na Rádio Brasil Atual. Obrigada. Séries, a gente não esperava mais que o Brasil tivesse de ter uma campanha Natal Sem Fome, né? A gente já tinha saído do mapa da fome, estávamos com um bom desenvolvimento, né? Mas, infelizmente, a situação do Brasil hoje é muito triste. Como que a senhora avalia que a gente chegou nessa situação? Realmente é bastante dramático esse momento pelo qual a gente vem passando. É claro que bastante evidenciado por essa crise sanitária, mas que, na verdade, ela não se resume a esse sintoma, que é a pandemia da Covid-19, pela qual a gente vem enfrentando no Brasil e no mundo. Essa crise ela é uma crise estrutural do capitalismo, então ela se aponta em todas as dimensões da nossa vida, seja na dimensão econômica, social, política, ambiental, né? E também é uma crise sanitária. E esse conjunto de relações, esse conjunto de sintomas de uma crise tão profunda, infelizmente nos trouxe de novo ao mapa da fome, a essa situação tão triste e violenta pela qual, historicamente, o nosso país enfrentou e, infelizmente, segue enfrentando. E também, acho que a gente não pode deixar de dizer que boa parte desse agravamento e dessa situação em relação à fome pela qual a gente vem passando, diz respeito à falta de políticas públicas e a própria orientação hoje desse governo de caráter neofascista, antipopular, genocida, que com as políticas que vem assumindo desde o início do seu governo e também antecedidas pelo governo anterior golpista do Temer, vem intencionalizando e promovendo esse retorno à fome. Então, a falta de políticas para compra, para produção de alimentos, para compra de alimentos, para um sistema nacional de abastecimento e segurança alimentar, a falta de políticas públicas para realização da reforma agrária, para realização de outras políticas tão importantes para promover não só a segurança alimentar, mas para construir as bases da soberania alimentar no nosso país, hoje elas estão completamente ausentes. E reflexo disso esse retorno da fome à realidade de milhares de lares brasileiros no campo e na cidade. Peraí que o Joaquim tá bagunçando por isso aqui. Mas, então, Rodrigo, essa situação da fome para nós, ela reflete isso. É a falta de renda, mas também é a falta de incentivo à produção de alimentos, a um sistema que efetivamente possa promover a nossa segurança e a nossa soberania alimentar. Séries, bom dia, Adriana, falando com você agora. Ontem, inclusive, o MST fez uma intervenção artística contra a fome e o agronegócio numa instalação aqui em São Paulo, na Bienal, né? Queria que você falasse sobre esse tema, como é que você avalia essa questão do agronegócio na gestão Jair Bolsonaro? O agronegócio ele é um dos setores que apoiam, né, e seguem embarcados nesse governo. Foi um dos setores que, desde a eleição do Bolsonaro, se colocou em função de apoiar esse governo e segue junto com bastante firmeza. Isso porque ao agronegócio interessa essa política econômica implementada pelo governo Jair Bolsonaro, encabeçada pelo Paulo Guedes e pela própria Tereza Cristina, mas especialmente por essa política econômica que o governo ele vem desenvolvendo na sua gestão. E o agronegócio, efetivamente, ele representa também esse contexto de retrocessos, né? Esse contexto de aumento da violência e da fome no nosso país, porque ainda que a gente viva permanentemente bombardeados debaixo de uma batalha, né, ideológica de ideias, nos fazendo acreditar que o agro é tech, é pop, é tudo, e que, né, busca aí por meio da batalha das ideias dominar as nossas mentes, os nossos pensamentos, acreditando que ele de fato é quem resolve as questões estruturais, econômicas e alimentares do nosso país. Na verdade, a grande contradição é essa.
O agro, ele é um dos verdadeiros motores dessa grande destruição pela qual a gente está passando, da destruição das políticas para a agricultura familiar e camponesa, que é quem efetivamente produz alimentos no nosso país, para essa destruição do nosso meio ambiente, dos nossos territórios, né, essa disputa e esse controle cada vez mais da terra, dos recursos naturais, dos bens comuns da natureza, da biodiversidade. Então, efetivamente, a gente tem esse entendimento no nosso movimento de que o agronegócio, na sua expressão não só ideológica, mas concretamente na sua expressão econômica e nessa disputa territorial, ele é de fato o nosso grande inimigo no campo. Ele é quem não permite que a reforma agrária se realize, que a produção de alimentos se democratize, que a gente consiga construir as bases para um país mais justo e soberano. Séries, o pessoal que está assistindo e ouvindo a sua entrevista está te elogiando, está falando sobre a sua concentração, hein? Concentração da entrevistada é fantástica. A Anali Rossi, a Kelly Trigo está falando, beijão, Joaquim, se orgulhe da luta da sua mamãe. O Joaquim deve estar bem cansado dessa pandemia, fala aqui a Eliana Mate. É verdade, não é fácil, né? Eu estou voltando hoje de uma reunião presencial, uma das primeiras reuniões presenciais que a gente vem retomando no nosso movimento depois do início da pandemia. E, de fato, uma das questões que a gente comentava bastante com as companheiras lá, era uma reunião de mulheres, era justamente essa tensão que se gerou no núcleo familiar, né? Não só para os adultos, mas especialmente para as crianças. Não tem sido fácil, né, Adriana? Agora, o meu filho mais velho ele já retornou à escola, claro que com todas as medidas de segurança, mas a gente já tem buscado voltar a uma nova normalidade. Mas a realidade das famílias no campo, especialmente, que é onde a gente não tem um acesso mais restrito à educação infantil, né? E é comum que as crianças fiquem um período maior da vida delas em casa, mas com a pandemia isso ficou bastante pesado, né? Não só para a gente, enquanto adultos, né? Nesse sentido do cuidar e do zelar das crianças em casa, mas especialmente para elas, porque é um ambiente bastante estressante, né? Imagine que a gente continua trabalhando, exercendo todas, né, as nossas funções, as nossas atividades do dia a dia, mas também, ao mesmo tempo, tendo que cuidar das crianças, e esse não é necessariamente um ambiente 100%, né, acolhedor, pedagógico e que dá conta das demandas do desenvolvimento deles. Então, tem sido bastante desafiador para a gente, e, de fato, quando a gente tem podido aí já sair para as nossas atividades em outros assentamentos, em outros acampamentos, ou mesmo na sociedade, a gente sente que as crianças, elas também estão muito necessitadas disso, né? De voltar a socializar, de voltar a se relacionar com outras pessoas e outras crianças, porque isso é fundamental para o nosso desenvolvimento social, psicológico, né? Emocional. Então, realmente, tem sido desafiador esse período aí da quarentena. Parabéns, né, para você e para nós mulheres também, né, que temos que lidar com tudo isso. Olha, Bernadette Oliveira, ai gente, que graça ouvir essa voz de uma criança ao fundo, MST é vida. Tem mais alguma pergunta, Rodrigo? Temos mais uma pergunta para Séries. Séries, muitas vezes você comentou, né, do trabalho que não parou na pandemia, né? E muitas vezes as pessoas não têm dimensão do trabalho que é realmente desenvolvido pelo MST, né? E por toda a pandemia a gente sabe que o movimento realizou ações para combater a fome. Conta um pouco pra gente como foram essas ações, o que foi feito durante a pandemia. Sim. Bom, a gente de fato não parou e a sensação generalizada e talvez muito material é de que a gente aumentou a nossa carga de trabalho, né? Não só a carga do trabalho doméstico aliado a esse trabalho profissional, vamos dizer assim, que a gente realizava, né, já no nosso dia a dia, e essa intensidade da quarentena, ela nos colocou nessa condição de uma aceleração e uma exploração ainda maior do nosso tempo e da nossa força de trabalho, mas aliado a isso também a gente intensificou dentro do movimento muitas campanhas que nos permitiram não só seguir, né, cuidando de nós e trabalhando e avançando na proposta da construção da reforma agrária popular, que é a proposta do MST para a sociedade, para o povo brasileiro, uma proposta de uma reforma agrária que seja ampla, integral,
mas que fundamentalmente não beneficie só aqueles e aquelas que estão no campo, mas que seja uma proposta para a sociedade brasileira. E a centralidade dessa reforma agrária popular para a gente passa por produzir alimentos saudáveis e por produzir outras relações humanas, sociais, né, ecológicas, também saudáveis e também mais humanizadoras. Então, nesse sentido, a gente percebeu que a pandemia ela se apontava como um momento muito crítico para boa parte da população. A gente estava no campo, em alguma medida resguardado, não só do vírus, mas também desse impacto econômico direto, porque boa parte da nossa economia, ela também gira em torno da nossa economia não monetária, da produção de alimentos. Então, esse impacto negativo da pandemia, não só no sentido do isolamento, mas também nessas questões econômicas, ele demorou a ser sentido para nós no campo. De outro lado, boa parte da população brasileira, que é quem está na cidade, é quem está nas periferias, e é quem, talvez desde o início da quarentena, parou inclusive de trabalhar, ficou imediatamente sem renda e assim segue. Então, boa parte das famílias, de lares, né, porque quando a gente fala num trabalhador ou numa trabalhadora, a gente está falando geralmente em famílias que estão nesse entorno, são crianças, são idosos, são pessoas que dependem dessa renda que em milhares de lares brasileiros deixou de existir. E, portanto, aí já de imediato a gente começou a perceber que havia uma ausência, né, claro que também intencionalizada, do Estado brasileiro em aportar, em acolher essas famílias, em permitir que elas não ficassem tão vulneráveis como elas estavam. E de maneira bastante até espontânea, as nossas famílias começaram a se mobilizar nos assentamentos, nos acampamentos, já ali desde o início do mês de abril, maio do ano passado, para começar a fazer doações de alimentos nessas comunidades onde a gente já vinha percebendo que a falta de trabalho, de renda e de acesso aos alimentos saudáveis, ela tendia a se agravar. Então, nesse rumo, a gente foi estruturando ao longo dos meses, no ano passado já, intencionalizando nos estados e no Brasil como um todo uma campanha permanente de solidariedade essa que sempre foi uma prática do MST, como eu disse no início, né, não só em relação ao tema da comida, mas em relação a tudo aquilo que a gente humildemente entende que pode aportar aí ao povo brasileiro. E então começamos a organizar essas campanhas, organizando em alguns estados marmitas, né, especialmente a gente tem as experiências aqui do Paraná, em Curitiba, e do Pernambuco, em Recife, com as marmitas solidárias, as marmitas da terra, e organizando ações permanentes de doação de comida nas periferias, nas instituições, né, nas escolas, nos asilos, presídios, a paz, enfim, a gente foi levando, né, em cada momento, em cada espaço, como uma cultura política, esses alimentos, de maneira que a gente, claro, que não entende que não resolve a questão da fome no nosso país, mas pelo menos pode, em alguma medida, ajudar, né, aquelas famílias que são beneficiadas por essas ações. Então, hoje já são mais de 5.000 toneladas de alimentos doados pelo nosso movimento nesse período da pandemia, mais de 1 milhão de marmitas também já foram distribuídas em diversas ações de solidariedade em todo o país, e agora a gente se prepara, finalmente, com muita força. Claro que em 2022, infelizmente, a gente deve seguir, né? Não por né? É uma questão que acho que vai nos tocar seguir fazendo as ações de solidariedade, infelizmente, pelo agravamento da situação pela qual a gente está vivendo, mas agora, na campanha do Natal, a gente quer tratar esse momento também com muito cuidado, com muito carinho, para que a gente possa amenizar essa dor e essa violência tão presente em milhares de lares brasileiros com a nossa campanha do Natal Sem Fome. Séries, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e pela participação especial do Joaquim. Um bom final de semana para vocês. Obrigada, para vocês também. Conversamos aqui com a mestra em agroecologia e agricultura sustentável e dirigente do MST no Paraná, Séries Radish. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.